Queridos filhos, filhas, a palavra de Deus, a liturgia e a proposta de hoje nos faz olhar com muito carinho para a dimensão missionária. E mais do que nunca, dentro de mim, eu digo como cristão, como católico, mas como padre, fica uma grande inquietude sobre a necessidade, a urgência, de como igreja, de como católicos e cristãos, voltarmos a sermos os missionários como foram os apóstolos e a primeira comunidade cristã. Por quê? Por medo? Por ameaça? Talvez. E começo provocando e depois indo para a palavra de Deus. O censo no Brasil talvez nos fará ter que deixar de dizer que somos o maior país católico no mundo. Infelizmente, caminha para esta realidade. Cada um lida com isso como quiser, mas eu acredito, sem proselitismo, sem diminuirmos em nada as outras religiões, apenas pela consciência que temos do valor que é Jesus e do valor que é ser católico, que nós nos inspiremos na padroeira das missões, Santa Teresinha do Menino Jesus, e na figura do copadroeiro São Francisco Xavier, que foi à Malásia, que foi na Ásia, que não mediu esforços de ir atravessando mares e oceanos para levar o Evangelho e o batismo. O batismo é preocupante, meus irmãos. É no mínimo para nós um chacoalhar. E você vai dizer, mas isso não tem nada a ver com a leitura. Aguarde. Tem tudo a ver. Filhos, o mês missionário, pelo menos me toca muito o lema: corações ardentes e pés a caminho. Eu posso lhe pedir uma coisa? Peça hoje, Divino Espírito Santo, me dê um coração ardente, do discipulado de Emaús, que ardia quando eles escutavam Jesus falar da palavra. E por amor de Deus, seja um cristão católico exemplar, a ponto de trazer toda a família e, pelo exemplo de vida, poder converter a Jesus Cristo, ao batismo, como diz a segunda leitura. Corações ardentes e pés a caminho. Eu falei da realidade do Brasil, mas a realidade da visita, e partilhei já algumas vezes e trago hoje, de visitar uma diocese nos Estados Unidos, onde o padre me mostrou no mapa
Em 2 anos, 17 igrejas fechadas. Eu não errei o número, e eu não exagerei. 17 sacrários vazios, pias que não serão usadas mais para batizar, confessionários que não serão mais utilizados para perdoar, e templos que não serão mais dedicados a servir a Deus. 17 missionários. Você vai dizer, mas isso está longe. Não está. Eu disse pelos números que está muito perto de nós. Por isso, se eu estou e peço, vamos juntos, com o coração ardente e pés a caminho. O evangelho de hoje mostra um grupinho de gente que não quer nada com nada. A pior raça são aqueles que são ardilosos. Pessoa ardilosa, mesquinha. Gente, que Deus nos livre. Mas Jesus tinha muito desses no caminho. No domingo anterior, nosso Senhor teve que enfrentar um grupo. Hoje enfrenta os fariseus, que chegam em Jesus e fazem uma pergunta. Você vai dizer, mas era óbvio. Não, não era tão óbvio. Qual é o maior de todos os mandamentos? No tempo de Jesus e antes, haviam chamados os grandes rabinos. Rabinos eram grandes homens que estudavam a Bíblia, e alguns se destacavam, até hoje tem em Jerusalém, na Judéia, pelo seu conhecimento. E eles fizeram um estudo e chegaram a 613 mandamentos de Deus. Padre, o senhor está muito exagerado nos números. Não estou sendo exato. 613 mandamentos. Para os homens, 365 proibições e deveres. Para as mulheres, só as proibições. Não importa. Diga para mim, qual ser humano conseguiria viver isso? Ninguém. Por isso, quando perguntam a Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, é porque havia uma disputa. Qual era? Há quem falava que era a questão do Shabat, há quem falava que era amar a Deus sobre todas as coisas, Heliel, mas havia outro que dizia que é o amor ao próximo. Então Jesus marca que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. A primeira parte, eles rezavam de manhã e à tarde, até hoje: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, mas o próximo a si mesmo não. Mas aí está uma questão: quem é o próximo? A primeira leitura nos responde. A primeira leitura que nos foi proclamada responde quem é o próximo. O próximo é o estrangeiro, porque eles tinham a noção que os pais desceram para o Egito e viveram como foragidos. O próximo, segundo a primeira leitura, era a viúva, o órfão, porque Deus tem uma predileção pelos empobrecidos e humilhados. Mas a pergunta é, para mim e para você, quem é o próximo? Mas se você perceber, mais do que o questionamento, quem é o próximo, qual é o ponto que liga o primeiro ao segundo mandamento? O amor. O amor.
Então, se precisássemos resumir o que é o cristianismo, e o que devemos pregar como missionários, sem dúvida, poderíamos resumir numa palavra: amor. Mas não entendamos este amor como um sentimento descomprometido, apenas um amor sentimental, emocional. Isso deixa para as prosas e poesias e música de sofrência e música de cor. Deixa para ele. Esse amor não é o que Jesus está falando. Nós estamos falando de um amor compromisso, o amor que dá a vida pelo outro, o amor que não quer que seja aprovado o aborto, porque fere a Deus, porque se laçam as viúvas e os órfãos. E era inadmissível pensar em matar uma criança no ventre. Hoje, o nosso próximo são as crianças indefesas no ventre das mães. O nosso próximo são os idosos descartados. O nosso próximo são aqueles que são injustiçados e esquecidos, porque esses são os preferidos de Deus. Entenda, meu irmão, entenda, minha irmã, que nós temos uma voz profética no mundo hoje, que todos deveriam querer se converter ao cristianismo e se converter ao catolicismo. É o que vai dizer a segunda leitura. Para pensar, Jesus escolheu 12. Mal chegou, eu diria 100 anos depois da morte de Jesus, o cristianismo já estava até a Ásia, comunidades em Roma. Em 312, o cristianismo se tornou a religião de todo o império, quer dizer, de todo o mundo. O que nós fizemos? O que deixamos de fazer? Que mau testemunho nós estamos dando para que as pessoas não se sintam atraídas para se converterem e viverem como cristãos católicos? Você nunca pensou do reverso? Eles agiam, a segunda leitura vai falar, São Paulo aos Tessalonicenses: vocês se tornaram fiéis e modelo para a Macedônia, Acaia. Vocês se tornaram de tal forma um exemplo. Nós já nem precisamos falar, pois as pessoas mesmas contam como vós nos acolhestes e como vos converteram, abandonando os falsos deuses. O que nós estamos fazendo de errado? É o momento de questionar-se, que as pessoas não se convertem e não mantêm a fé que herdaram de seus pais. Porque talvez entre nós esteja faltando o fundamental do Evangelho: amor. Talvez entre nós esteja faltando a voz profética. Talvez entre nós esteja faltando a autenticidade. Por isso, falando de missionários e missionárias, quão missionária é, mesmo já tendo falecido e hoje Santa Dulce dos pobres, quão missionária uma Santa Teresa de Calcutá dos tempos atuais, e tantos outros servos de Deus que estão sendo gerados nas próprias comunidades. Porque é importante declarar santos para dizer que o Evangelho não acabou. Então, filho, filha, eu aproveito o dia de hoje
exatamente fechando este ciclo missionário, para dizer a você: não desista, não desanimemos, mas ao mesmo tempo nos encorajemos de viver Jesus e de falar de Jesus Cristo. Se não falarmos da nossa fé, se não propagarmos a nossa fé, quem vai aderir? E isso começa na família. Pelo amor de Deus, pai, mãe, avós, batizem seus filhos. Por amor de Deus, católicos, voltem à missa dominical. A ausência de um católico na missa dominical é um contra-testemunho. Se uma pessoa soubesse o quanto ela é missionária, quando num domingo ela reserva uma parte do dia para ir à missa. Que feio um católico empresário, dono de uma empresa, obrigar seus funcionários a trabalharem e não darem espaço para a missa. Isso é ser missionário? É ser missionário alguém que tem tempo para tudo, mas não tem tempo para o encontro da comunidade do Cristo ressuscitado? Não é um contra-testemunho um católico que não podendo, não é casado na igreja? Mas isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver o quê? É ou não é? Podendo não casar na igreja é um contra-testemunho? Se estamos falando de ser missionário, de sermos exemplo para que outros busquem a conversão e queiram viver conosco a nossa fé. Meus irmãos, quando a gente começa a esmiuçar, a gente não gosta. Filhos queridos, quando celebramos todos os santos, e eu disse da importância de suscitar a santidade, muito pouco nós pedimos a Deus: dai-me a graça de ser santo. E sabe por quê? Porque nós pensamos que a santidade não é para você, não é para mim, e erramos, porque o fim último de todos nós é sermos santos como Deus é santo, e não há outro fim a não ser o amor, e o amor é santidade. O amor em Deus, o amor por Deus, o amor com Deus só gera santidade. Fora disso, pecado. Corações ardentes. O que eu faço, padre? Você que está me escutando no Brasil, fora do Brasil, que está aqui nessa igreja, por amor de Deus, peça algo. Senhor, derrama teu Espírito em mim. Aqui nós estamos precisando de Francisco Xavier, mas eu não posso. Santa Teresinha não saiu do convento, padroeira das missões, porque a vida dela foi rezar pelas missões, mas não tem espaço nas nossas orações, porque nossas orações são as nossas unhas encravadas, nossas orações são nossas dores, mas não rezamos pela expansão do reino, pela edificação da igreja. É preocupante, meus irmãos. Algo está errado, que não está acontecendo o que aconteceu na igreja primitiva. Assim, nós nem precisamos falar, pois as pessoas mesmas contam como vós nos acolhestes
e como vos convertestes, abandonando os falsos deuses, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Que o Senhor nos ajude a uma conversão, enquanto é tempo, porque não adiantará depois reclamar um Brasil que se afastou da Eucaristia, que não tem mais Maria por grande mãe e intercessora, e não preza mais pelos valores cristãos. Depois que o leite derrama, só resta limpar o fogão. Que não sejamos nós esta geração de incrédulos. Amém.